Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. Vamos falar sobre esse empate do Flamengo diante do Grêmio em casa. O jogo foi 1-1, gol de Arrascaeta. E no finalzinho o Grêmio empatou com o jogador Thiago Volpi. De pênalti, foi um jogo bastante corrido e esse pênalti aí polêmico. A mídia palmeirense vai falar sobre esse assunto. Sabemos que o Flamengo é acostumado a ter um jogo com suas vitórias bem elásticas, mas infelizmente dessa vez o Grêmio se fechou todo atrás. Ele sabia que o Flamengo ia pra cima. Mas é isso aí, bola pra frente. Deixa seu like, galera, aí. Fica comigo até o final, ativa o sininho das notificações para ficar sempre por dentro. Crédito na descrição do canal. E vamos também de início falar o seguinte: deixa os créditos, principalmente aí, deixa o palmeirense falar e opina porco. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Cara, noite infeliz aí, né? Dia infeliz, né? Para Flamengo, para Palmeiras. Eu acho que pro Palmeiras um pouco mais infeliz ainda, porque não consegue ganhar do Corinthians de jeito nenhum, né, velho? Pelo amor de Deus, hein? Quanta incompetência, velho. Quanto falta de brio, hein, cara? Até que jogaram mais ou menos, pelo que eu vi aqui. Mas, mano, tem que fazer gol, vai ter que ganhar o jogo. Não adianta jogar, esforçar e não efetivar, velho. Pelo que eu vi aqui, vou dizer bem a verdade pra vocês, não assisti aos jogos, tá? Mas não, né, porque eu tava numa viagem, estrada aí, quase 6 horas de estrada. Mas o fato é o seguinte, velho, o que importa é o resultado, né? No fim das contas, quem vai lembrar é do resultado. Ah, se jogou bem, se não jogou. O certo é que aí eu dei uma olhada no noticiário, dei uma olhada aí nos melhores momentos e vi que o Flamengo massacrou o Grêmio, né? E o Grêmio teve sorte, né? No final do jogo ainda, naquele pênaltizinho mequetrefe que foi marcado, né? Foi pênalti, eu não vou discutir isso, porque foi bola na mão, o Ayrton Lucas estava com a bola com o braço aberto, aí tem aquela questão da ampliação de espaço, e se você ficar interpretando muito, você não marca nada ou marca tudo, não sei, cara. Eu sei que eu acho uma judiação marcar pênalti assim, porque, pô, o cara tá correndo, cara. O cara tá correndo. Meu, eu não corro, por exemplo, com os braços presos ao corpo, cara. Não tem como. Você corre, você joga, cara, aí o cara chuta a bola, bate no teu braço, é pênalti, velho. É sacanagem isso aí, né, cara? Mas isso aí é a regra, né? Então, o Grêmio teve essa sorte, o Flamengo teve esse azar, né? Depois do primeiro tempo, do jogo inteiro, o Flamengo dominando o jogo. A Arrascaeta fez um golaço, né? Chutinho no canto ali de fora da área. Mas o Grêmio teve sorte, o Grêmio que foi para não perder de muito, acabou conseguindo um empatezinho aí. E tá de bom tamanho pros Grêmio, né, cara? Porque é um time que não vai brigar para nada. Essa que é a verdade, vai ficar lá na parte de baixo da tabela. Então o Flamengo, que chutou 21 vezes no gol do Grêmio e acertou 6, fez só um gol, né? E o Grêmio, por outro lado, chutou 6 vezes no gol do Flamengo, fez um golzinho, acertou um chutezinho e um golzinho, né? Então, ou seja, o chutezinho que acertou foi de pênalti ainda, cobrado pelo goleiro Volpi, né, cara? Bem que o Rossi podia ter pegado aquela lá, hein? Pra dar uma... porque goleiro, quando faz gol, vira uma mala sem alça, né, velho? Meu Deus do céu. Vide Rogério Ceni, que é um dos goleiros mais goleadores que tem aí, né? E o Volpi é meio que cria do Rogério Ceni aí. Então, uma mala sem alça, né? E o jogo onde o Flamengo teve 67% de posse de bola contra 33% do Grêmio só, cara. Meu Deus do céu, hein? Que coisa, hein? 90% de precisão de passe que teve o Flamengo contra 79% do Grêmio. O Grêmio nem passe estava acertando no jogo, cara. Nem passe. E o Grêmio ainda fez 11 faltas. E o Flamengo fez 18. Né? Um amarelo para o Flamengo, 2 amarelos para o Grêmio. Então você teve aí 13 escanteios para o Flamengo e nenhum escanteio para o Grêmio. Você vê como é que a diferença de jogo, cara. O Grêmio tava com o cu na mão, morrendo de medo de tomar uma goleada. Foi armadinho lá pra ficar atrás, talvez arrumar uma bolinha. Eu acho que nem arrumar uma bolinha estava querendo, né? Então queria chutar pra cima, chutar pra arquibancada, chutar pra fora do estádio. É o que os caras queriam, né? Pra não perder ou perder de pouquinho. No fim deu certo, né? Saíram aí no lucro com esse golzinho no final aí, nesse pênalti azarado do Ayrton Lucas e sorte pro Grêmio, né, cara? Meu Deus.
E o Grêmio, velho, olha lá, tá em 13º lugar na tabela, 25 pontos, enquanto que o Flamengo é o líder. Então pode ainda gritar muito aí, segue o líder. Tem um jogo a mais que o Cruzeiro, o seu Flamengo, Cruzeiro com 44 pontos, tá? Então o Flamengo tá bem acima. E aí o Flamengo com 45 gols marcados, tomou apenas 10, um de hoje foi 10, e 35 gols de saldo ainda. O Cruzeiro, que é o segundo colocado em gols de saldo, tem 20. Então o Flamengo está explodindo na frente ainda. Esse empatezinho aconteceu, mas o Flamengo merecia realmente vencer o jogo. Talvez uma goleadinha aí de uns 4-5. Mas o Grêmio se salvou, né? O Mano Menezes é um expert em defesa. Essa que é a verdade, né? Para defender com ele mesmo, cara. Põe o Mano Menezes lá que ele dá um jeito de defender. Só não pode precisar fazer gol. Se precisar fazer gol, aí ele se descamba todo. Então hoje ele foi só para defender. Então o Grêmio, que é outrora um gigante no Brasil, hoje, coitado, pequenininho o Grêmio hoje. Pequenininho, né? Sofrendo pra caramba, né? Todo ano a mesma pindaíba. Complicado, cara. Complicado o Grêmio, né? É uma pena, né? Grêmio, Inter, tá tudo na mesma barca aí. O Grêmio tá até pior que o Inter agora, né? Porque o Grêmio tá em 13º e o Inter tá em 10º, né? Então... parabéns aí pro Grêmio que conseguiu segurar o Flamengo. É por aí, né? Então dá um consolo pros gremistas aí. E o Flamengo segue líder, né? Com seu time estrelado. 29 jogadores do Flamengo são selecionados já foram pra seleção, continuam indo pra seleção. Realmente um time fora de série. Mas hoje deu azar. Essa que é a verdade. E vamos que vamos. Vamos falar agora do Palmeiras e Corinthians, ou Corinthians e Palmeiras, né? Fazer o vídeo lá na hora do almoço, mas eu sei que vai ter bastidor pra gente comentar, vai ter outras coisas pra gente falar no vídeo de amanhã, e eu vou querer falar também, eu vou querer expor as minhas opiniões. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou encarar a realidade, eu vou encarar a situação e vou fazer o vídeo ali pra trocar uma ideia com a galera. Assim, muita gente vai falar assim, Neto, o Palmeiras empatou. Isso não coloca o Palmeiras fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Até porque o Flamengo também empatou. Só que o problema não é só esse, galera. O problema é que esse ano, literalmente, nós, assim, a gente se acostumou a perder ou ter resultados e desempenhos medíocres contra o Corinthians. O Palmeiras se tornou esse ano um time que sapateia e não consegue resultado contra o Corinthians. O Corinthians, querendo ou não, por pior que seja às vezes o momento, por pior que seja a escalação, por pior que o técnico mexa na equipe, o Palmeiras ele se acostumou com um resultado superficial, um resultado medíocre contra o Corinthians. E talvez essa era uma das melhores oportunidades que nós tínhamos hoje, da forma que o Palmeiras começou os 10 primeiros minutos da partida, 15 primeiros minutos da partida, essa seria a nossa melhor oportunidade de ir em busca do Campeonato Brasileiro. O Abel Ferreira, ele falou na coletiva passada que entre ganhar um título e ganhar do Corinthians, ele prefere o título. E hoje ele teve a oportunidade de nos colocar um passo muito próximo de um eventual título no final do ano. Porque se o Palmeiras vencesse esse jogo com o empate do Flamengo, o Palmeiras ganharia 2 pontos a mais que o Flamengo nessa rodada, lembrando que nós temos um jogo a menos. Então, eventualmente, se o resultado desse jogo a menos que temos fosse positivo, e se daqui até o final do ano não houvesse erros nem equívocos, o Palmeiras poderia até se sagrar campeão. Com uma vantagem muito ligeira. Mas nós jogaríamos uma pressão maior ainda em cima do Flamengo. Então, é frustrante. É frustrante. Não só a ilustração da competição, porque eu entendo que no Campeonato Brasileiro ainda nós estamos muito vivos. Eu entendo isso. O Palmeiras e o Flamengo vão disputar ponto a ponto. E se o Palmeiras tivesse vencido esse jogo, ainda iria haver uma disputa. Porque é impossível fazer uma campanha perfeita sem um tropeço daqui até o final do segundo turno.
É impossível. Tem muito jogo ainda para acontecer. Muitas partidas. Só que o que me deixa mais chateado, o que me deixa mais desmotivado, é ver que todas as partidas que o Palmeiras enfrentou o Corinthians esse ano, o Palmeiras sangrou de alguma forma. Sejam com eliminações que custaram títulos, seja agora com um jogo que claramente tinha o potencial de nos colocarmos muito próximo ou até um passo à frente ao nosso adversário, que disputa a ponta da tabela com a gente. E assim, é angustiante ver como o Palmeiras é uma equipe que ele articula mal no seu setor central. É angustiante ver o Palmeiras apenas jogando pelos lados e só afunilando no centro quando você tem ali o Flaco e o Vitor Roque lá na frente. Por que já não vir criando algo diferente? O Corinthians montou um losango no meio-campo, muito espaçado, que oferecia boas condições de articulação pra gente. Só que sabe por que o Corinthians montou um losango espaçado? Porque ele não estava preocupado com o nosso meio-campo. Claramente, eles estavam preocupados com as nossas jogadas que vinham de lado, porque eles já jogaram acho que 2, 3 vezes com a gente esse ano. Então eles pegaram como que é o jeito da madeira, né? Como que é o jeito que o Palmeiras joga. E é muito frustrante a gente ter mais um jogo em que nós tínhamos tudo, e a gente tem que sair com 2 pontos a menos. Mais uma vez, uma frustração contra o Corinthians. Um jogo que estava na nossa mão, que começou na nossa mão, e o Palmeiras foi perdendo o poder de fogo. Ah, Neto, mas o Palmeiras teve não sei quantas finalizações, mas o Palmeiras fez maior pressão, mas o Palmeiras... Sim, só que foi um jogo afobado. Galera, essa equipe do Corinthians, com todo o respeito do mundo, ela é muito ruim. Se nós tivéssemos hoje, do outro lado, um adversário tecnicamente melhor, um Cruzeiro, um Flamengo, ou até, sei lá, um Mirassol, cara. O Mirassol enfiou 5-1 no Bahia. Se nós tivéssemos um Mirassol do outro lado, o Palmeiras tinha tomado um revés. Porque toda hora no segundo tempo a bola sobrava. Um contra-ataque pro Corinthians. Só que todos os jogadores do Palmeiras estavam enfiados no campo do seu adversário. E aí sobrava o Gustavo Gomes sozinho lá atrás para tentar fazer alguma coisa. Só que o Corinthians é tão desestruturado, que eles não conseguiam se articular. É por isso que eu falo, meus amigos, o Andreas vai chegar, só que não vai corrigir o problema nosso, porque nós precisamos de um meia armador, criativo, articulador e que tenha essa genialidade. Genialidade de tirar a carta da manga, como por exemplo o Arrascaeta tirou hoje no jogo contra o Grêmio, que estava difícil a marcação do Grêmio. Marcação do Grêmio, cara, o Grêmio veio para colocar o ônibus da comissão técnica na frente e impedir o Flamengo das suas ações ofensivas. E aí o Arrascaeta, junto com o Pedro, encontraram pelo centro uma bola rasteira tirada do goleiro, propositalmente. Então, nós precisamos desse jogador. Não é o Andreas ainda esse jogador, tá? O Andreas vai começar a corrigir um problema. O problema da saída, o problema da transposição. Só que ainda a gente precisa da genialidade de um jogador que seja armador. Nosso armador hoje no final do jogo era o Flaco Lopes. Gente, o Flaco Lopes não é esse jogador armador. O Flaco Lopes é para ficar lá na frente formando uma dupla de ataque com o Vitor Roque, que isso deu certo, legal. E também não é o Maurício, tá? É isso. É frustrante, galera. É frustrante. O resultado ele é frustrante por si só, mas mais uma vez isso ser contra o Corinthians é frustrante também. Sabe? Eu já vi esse filme antes, lá no ano passado. Botafogo tropeçava, Palmeiras tropeçava. Botafogo tropeçava, Palmeiras tropeçava. Todas as vezes no ano passado que o Botafogo tropeçou, o Palmeiras teve a oportunidade de chegar à frente, às vezes até passar, e não fez. Então, a gente está dando uma condição assim absurda para chegar no final do ano o Flamengo continuar na nossa frente, tá? E mais uma vez agora, o Corinthians faz a gente sangrar dessa maneira, cara. Porra, sem condições. Beleza? Tamo junto, galera. Abraço. Então, nação rubro-negra, é isso aí. Chegamos ao final deste vídeo. Infelizmente, o Flamengo deixou escapar essa vitória muito importante, mas ele continua na liderança, continua sendo um malvadão e com certeza os próximos jogos
o Flamengo vai consertar aí essas falhas, esses erros, que são bobos, né? Mas não pode estar acontecendo sempre. Bom, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo. E é isso aí. Créditos na descrição do canal. Sendo assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Nos veremos no próximo vídeo.